Olá a todos, meu nome é Thiago Gonçalo da Silva, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e mestre em zootecnia formado pela Universidade Federal da Grande Dourados. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco do meu projeto de pesquisa e de participar do evento tão importante como a Conferência FACTA 2023. O trabalho que eu gostaria de apresentar ele é sobre o desempenho zootécnico de frango de corte de tipo Griller da linhagem Rosa P95, criada em diferentes tipos de aviário. O código do trabalho é PR12 e a equipe de pesquisa que me ajudou a conduzir foi o professor Rodrigo Garofalo Garcia, que ele é professor de avicultura da Universidade Federal da Grande Dourados, e os outros colaboradores também ligados ao programa de pós-graduação em zootecnia da UFGD. Então, para contextualizar um pouco do cenário brasileiro, frente ao mundo, né? O que o Brasil vem se destacando, qual a posição que ele ocupa no cenário mundial. Então, no ano de 2021, o Brasil ele era o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo, mas no ano de 2022, nós nos tornamos o segundo maior produtor mundial, atrás somente dos Estados Unidos, e ultrapassamos a China. E no quesito de exportação, a gente vem se mantendo como os maiores produtores mundiais já há alguns anos. O que vem permitindo essa expansão, essa consolidação da agricultura brasileira frente ao cenário mundial? Eu julgo que uma boa parte disso é devido às tecnologias que nós usamos no país. Então, aviários novos, aviários pressão negativa, climatizados, maiores, que permitem o controle de iluminação, de temperatura, de umidade. Só que um grande problema disso é que a gente precisa adaptar muita tecnologia, a gente importa muita tecnologia dos outros países produtores. Muitas vezes essas tecnologias elas não estão completamente adaptadas e adequadas para funcionar na nossa condição climática. E por isso eu resolvi desenvolver esse trabalho com o objetivo justamente de comparar aves criadas em aviários pressão negativa, aviários climatizados. Então foram utilizados aviários Dark House e White House, conforme os da foto anterior. Então as aves criadas nesse tipo de tecnologia com pressão negativa de ventilação, comparado com aves criadas em pressão positiva, os conhecidos no dia a dia como aviários convencionais, com manejo de cortina, sem um controle ambiental tão grande assim quanto os aviários pressão negativa. Então, para esse trabalho, foram coletados os dados entre janeiro de 2021 e agosto de 2022, de lotes em situação de campo, então em situação de granja, em situação do dia a dia, não sendo em condição experimental. Então, foram 30 lotes de frangos Griller, sendo 10 em pressão negativa e 20 em pressão positiva, de fêmeas da linhagem Rosa P95. Foram coletados desses lotes os dados de conversão alimentar, ganho de peso diário, peso médio de abate e idade de abate. A idade de abate ela foi utilizada como covariável para igualar todos os dados, todos os lotes, e deixar em pé de igualdade essa comparação. A estatística utilizada foi o teste F com nível de significância de 5%. Então, como resultado, foi obtido que apenas para a conversão alimentar houve significância estatística e que lotes de rosa P95 criados em pressão negativa, eles foram 37 gramas melhor do que os lotes criados em pressão positiva. Isso quer dizer, então eu usei um exemplo prático ali, se fosse um lote médio de 50 mil aves, isso resultaria na economia de 1.850 kg de ração para um lote pequeno de 50 mil aves. Para os outros dois fatores estudados, o peso médio de abate e o ganho de peso diário, não houve diferença estatística. Então, por mais que seja tendencioso a gente imaginar, olhando só os números ali, que o peso médio de 1,470 contra o peso de 1,411 no pressão positiva, ou então um GPD ali com quase 2 gramas de diferença entre o GPD das frangos criados em pressão negativa e positiva, por mais que isso empiricamente nos leve a deduzir que esses lotes sejam melhores para peso médio para GPD, e estatisticamente não houve diferença.
apenas para a conversão alimentar, que foi significativa essa diferença ali de 37 gramas. Então, o que a gente pode concluir sobre isso? Que para a linhagem rosa P95, o tipo de ventilação do aviário interfere em conversão alimentar. Para peso médio e ganho de peso diário, não existe diferença para lotes criados nos dois tipos de tecnologia. E sugere a sequência de estudos para confrontar com outras linhagens. Então, principalmente pensando que na literatura existe pouca coisa sobre frangos griller, é importante esse tipo de trabalho para servir como base para a argumentação, para evoluir na pesquisa. E também para tirar um pouco do paradigma dizendo que todas as linhagens, elas se criadas em aviários climatizados, elas são melhores. Então, nesse caso, para a linhagem Rosa P95, ela tem o diferencial de que não existe diferença para peso médio e GPD se ela for criada tanto em aviários climatizados ou convencionais, pressão positiva e negativa, apenas para conversão alimentar. E é importante fazer esse mesmo estudo em outras linhagens também, para poder conseguir depois gerar um parâmetro melhor, comparar todas as linhagens entre si. O que eu tinha para apresentar era isso, eu agradeço a todos, muito obrigado.